Boa noite, eu me chamo Andrew Reis. Hoje a gente vai falar nessa microaula sobre o compositor Antônio Carlos Raiol, né? Então, assim, Raiol, ele nasceu em outubro de 1863, era irmão do compositor Leocádio Raiol e do músico e barítono Alexandre Raiol, né? Então, desde muito cedo, ele já fazia parte de uma família de músicos, né? E aí que ele acabou despertando essa vocação para ser músico, né? Ele foi compositor, tenor, violinista, né? E regente brasileiro. Aos 6 anos já cantava em igrejas e com registro de tenor, no caso. E algo interessante é que aos 13 anos de idade, ele já ensinava sobre teorias, princípios teóricos de música na Casa dos Educandos Artísticos em São Luís, né? Então, a partir daí é que ele começou a elaborar algumas manifestações, participar de algumas manifestações culturais, né? Em várias regiões do Brasil também, né? Tá? Então, assim, em 1891, ele foi para a Itália, aperfeiçoar seus estudos, principalmente na área de canto, né? Participando de alguns concertos e também acabou compondo a missa solene, né? Então, assim, algo interessante é que 2 anos depois, lá em 93, ele foi. Em 93, essa composição dele, Missa Solene, foi apresentada em São Luís, lá na Igreja da Imaculada da Conceição, né? E lá foi nessa apresentação que ele ganhou um destaque, uma importância, uma admiração popular pela performance que ele apresentou naquele momento, né? Então, a missa solene, ela manifestava assim uma característica de um virtuosismo, né, nessa obra musical. Por isso que teve um destaque também no período, né? Ele compôs e regeu suas próprias peças, entre as quais a Quarta Sinfonia Originale para flauta, cordas, piano, a peça Preghiera, né, para violoncelo e piano, e a Gran Tarantella, no caso. E importante mencionar que, retornando ao Brasil, ele realizou vários recitais, né? Recitais, concertos de canto em São Luís e também na região de Belém do Pará, né? Ó, ele foi professor de música nas regiões de Bahia e Rio de Janeiro, né, onde em 1900 foi classificado pelos estudiosos Renato Almeida como sendo uma das mais belas vozes de barítono do Brasil em sua época, né? Então, dando continuidade, ele foi diretor e ao mesmo tempo professor de canto e solfejo da Escola de Música do Maranhão, que foi fundada em 1901. Ele foi professor de música em escolas de São Luís, como de principal destaque é lá no Liceu Maranhense, no caso, né? Então aqui a gente pode mencionar também que ele teve uma importância significativa, né, na capital maranhense, porque durante essa metade lá pela metade do século XIX, né, principalmente no que diz respeito, ele foi uma referência, um pioneiro, ele foi o pioneiro nessa questão da educação musical dos maranhenses, né? Em trazer educação musical para os maranhenses, que depois de um tempo acabou contribuindo também para a criação da primeira escola de música do estado do Maranhão, né? Então, assim, ele incluía diversos gêneros musicais em sua obra, como canções, polcas, ladainhas, marchinhas, missas, hinos, né? A gente pode mencionar que ele compôs músicas eruditas, como sinfonias, as missas, como a gente tinha mencionado, canções populares, como modinhas, os shots, os tangos também, fizeram parte do seu repertório, né? Entre as suas obras mais conhecidas estão as quadrilhas para a orquestra, Carnaval de 1898, a Confusão Carnavalesca, o Shot, Reform Club, as valsas, Edith e Beijos de Amor, o Tango Amapá e o Tanquinho, torcedoras do Nacional. Foi também autor de polcas como Lídias e Pastorinhas, né? Ele compôs orquestras também como orquestras e coro, o coro do hino do Maranhão, que recebeu a letra de Barbosa de Gondóis, né? Então, assim, uma característica importante da sua obra foi que, devido a essas composições, da forma que ele produzia, compunha, né?
teve uma grande aceitação, né? Essa música teve uma grande aceitação, eh, que inclusive eh, acabou contribuindo para o surgimento da música popular, como exemplo a ladainha, né? Sendo cantada também na festa naquela festa que a gente conhece, que é a festa do São Benedito, né? E nas manifestações católicas também popular fizeram parte, né? Ele faleceu aos 50 anos de idade, no ano de 1905. Então, esse período, inclusive, foi o período que ele estava indo para a cidade do Rio de Janeiro para ministrar aulas de canto lá no Instituto Nacional de Música, né? Inclusive. E assim, dentre as obras que podemos mencionar, né? As obras assim que a gente menciona como maior destaque, como, como se, como se fossem obras que servissem como referência, né, nesse período, foi essas obras como a gente já tinha mencionado antes, né? O Amapá, Beijo de Amor, Carnaval de 1898, a Confusão Carnavalesca, Edith, Lídia, Pastorinhas, Torcedoras do Nacional, né? E ao longo da sua carreira ele compôs por volta de 57 obras, né? Então, assim, essas obras elas variavam muito entre obras sacras e profanas, né? Tem essas variações e sendo que uma que teve destaque foi a de sua autoria também, sendo de sua autoria foi a composição do hino do Maranhão, né? E também o hino abolicionista, que retratava uma memória de Manuel Beckmann, né? Além dele ter algumas participações especiais, né? Em algumas músicas, como por exemplo, lá na Canção do Exílio, ele teve a sua participação junto com Gonçalves Dias, né? Algo interessante a se retratar. Que são as referências. Inclusive, no último link, a gente consegue observar algumas obras que foram compostas, dentre as quais a gente já tinha mencionado antes. Essas obras, a gente consegue acompanhar o áudio dessas obras nesse link, né? Tem um acervo com algumas dessas obras, né? As principais, no caso, tá? Então, essa foi minha aula de hoje. Agradeço a atenção, muito obrigado, hein?